Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa. Muito bem. Seja bem-vindo à nossa pré-aula de número 9, que tem por título O Avivamento Pentecostal no Brasil. E assim, nós vamos dando continuidade à nossa série de estudos sobre a revista Aviva a Tua Obra. O texto áureo se encontra em Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a mão, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esse texto aqui diz respeito ao momento em que Paulo chega na cidade de Éfeso. E lá em Éfeso ocorre um grande avivamento, de modo que as pessoas percebem as práticas que elas estavam tendo e elas chegam a queimar os seus livros de ocultismo na praça pública. O evangelho prospera ali naquela cidade, várias pessoas abraçam a fé cristã. A verdade prática diz: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo, isto é, assim como Deus vem derramando avivamentos ao longo do mundo, Deus pode mais uma vez derramar um avivamento no Brasil. Aqui o autor está fazendo referência ao movimento pentecostal aqui em nosso país, que cresceu de maneira belíssima, né? E que hoje não está presente apenas no Brasil, mas em outros lugares do mundo, na representação das várias denominações pentecostais. Muito bem, quais são aqui os objetivos da nossa lição? Então, o primeiro objetivo é mostrar que o movimento pentecostal de Atos se repete no Brasil. O segundo é pontuar o nascimento, o novo nascimento, aquele ali narrado em João, capítulo de número 3. E terceiro, explicar a expansão do avivamento pentecostal, como que ele se expandiu de uma maneira bela em solo brasileiro. Vamos aqui então à nossa introdução. Então, a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. O fato é que, quando a gente estuda o movimento pentecostal, tomando aqui, né, os missionários que chegaram aqui no Brasil, nós somos sabedores que esse movimento pentecostal cresceu de uma maneira muito rápida em solo brasileiro. Nós temos os missionários que vieram dos Estados Unidos, os suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles foram impactados a partir do avivamento da rua Azusa. Não estiveram diretamente em Azusa, mas tiveram contato com uma pessoa que esteve em Azusa. E aí então ouviram a mensagem pentecostal, abraçaram a mensagem pentecostal e entendendo que foram enviados e chamados por Deus, vieram para o Brasil e se estabeleceram inicialmente na cidade do Pará, ali, na cidade de Belém, ali no estado do Pará. E dali o evangelho prosperou, o evangelho cresceu. Tanto é que hoje a maior denominação evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus, que é uma denominação pentecostal. Quando nós nos identificamos como pentecostal, o assembleano está dizendo que ele crê, que ele acredita na atualidade dos dons espirituais. O assembleano defende que os dons espirituais são para os dias de hoje, como os dons de maravilha, dom de cura, dom de profecia, dom de línguas, enfim. Os dons espirituais apresentados por Paulo se manifestam também nos nossos dias. Também o pentecostal acredita que a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é que este alguém fala em novas línguas. O pentecostal, então, extrai a sua teologia, sobretudo, no tocante ao assunto da
do batismo no Espírito Santo como resultado das línguas estranhas do livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que foi companheiro de Paulo, ele deixa claro que nos momentos em que as pessoas recebiam o Espírito Santo, elas profetizavam e elas falavam em línguas. Nos parece, portanto, que Lucas está estabelecendo um padrão pelo qual o Espírito Santo age e, portanto, demonstrando a evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo. É por isso que os pentecostais, partindo desta ideia, acreditam que quando alguém recebe o batismo no Espírito Santo, esse revestimento, como disse Jesus, para o testemunho, para testemunhar, para pregar, este alguém então fala em novas línguas. Então as línguas estranhas seria o resultado de que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Então, os missionários pentecostais que fundaram a Assembleia de Deus, eles eram suecos, mas eles vieram dos Estados Unidos e chegaram no Brasil no ano de 1910. Como eu disse, se estabeleceram ali na cidade de Belém do Pará. Então, por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. Talvez Daniel Berg e Gunnar Wingren não tinham dimensão do que Deus ia fazer através da vida deles. Eles certamente não tinham dimensão do que a Assembleia de Deus ia se tornar em termos tão grandes como a igreja se tornou aqui no Brasil. Então, o avivamento pentecostal no Brasil é a lição que nós vamos nos deter aqui nesta aula. Nesse sentido, então, qual é a nossa palavra-chave? Pentecostes. Pentecostes. Lembrando mais uma vez, Pentecostes era uma festa judaica que acontecia 50 dias depois, após a Páscoa. Daí a expressão Pentecostes, e marcava o começo da colheita. Então era chamado de festa da peregrinação, ou seja, os judeus deveriam ir a Jerusalém, ir ao templo, adorar a Deus e levando também consigo suas primícias, tá? Então, nesta festa nós temos Atos 2, em que o texto diz que o grupo está no cenáculo e o Espírito Santo vem sobre eles. Então, em virtude disso, os que acreditam na atualidade dos dons e batismo do Espírito Santo são pentecostais, tá? Bom, dito isso, então, vamos aqui ao nosso primeiro tópico, que diz assim: o movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecostes entre os salvos. Então, em Atos 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? É interessante que quando a gente olha para a estratégia missionária de Paulo, geralmente o apóstolo Paulo procurava as cidades maiores, procurava os grandes centros. Porque Paulo sabia que, a partir destes grandes centros, o evangelho poderia chegar em outros locais, já que estes grandes centros do mundo antigo aglomeravam várias e várias pessoas. Então, por exemplo, Paulo passou um bom ano na cidade de Corinto, por exemplo. Também Paulo ficou um bom tempo na cidade de Éfeso. Éfeso, que era uma cidade importante naquela época, que tinha um templo famoso chamado Templo de Diana, onde vários viajantes iam para estar ali naquele templo. E Paulo então passa em Éfeso pregando. Quando a gente lê Atos 19, a gente consegue identificar as características de um avivamento. Então você tem a ação do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não agir, não há avivamento. Avivamento não é algo produzido em laboratório, não é algo produzido pelo ser humano. O máximo que o ser humano faz aqui é orar, é pedir, é clamar. Então você tem a ação do Espírito Santo. Do outro lado, nós temos a pregação de Paulo, Paulo pregando de maneira incisiva, de maneira veemente, e temos também
uma resposta por parte das pessoas manifesta no ato do arrependimento. As pessoas se arrependem de seus erros, de suas falhas, né? E o evangelho prospera. O texto chega a dizer que sinais eram feitos. E o evangelho se expande para além de Éfeso. Então, quando Paulo chega em Éfeso, Paulo pergunta se os que ali estavam já tinham recebido o Espírito Santo quando eles creram, tá? Bom, essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebeste o Espírito Santo? Ou também, recebeste já o Espírito Santo depois de crestes? Isto é, isso é uma pergunta que deve ser feita a você, e você pode direcionar a sua congregação, a congregação para a qual você está ensinando. Porque o que precisa haver aqui, quando a gente lê esta lição e as outras, é um despertamento por parte das pessoas para que elas busquem a Deus, para que elas supliquem a Deus, para que elas queiram receber o revestimento que vem do céu. Então a gente tem que fazer a mesma pergunta que Paulo fez aos Efésios: já recebeste o Espírito Santo quando creste? Ou seja, conclamar as pessoas para que elas desejem o Espírito Santo, para que elas almejem buscar a presença do Espírito Santo. Então, as modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto de Atos 9, 19, 1 a 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, eles já tinham a fé salvífica. E após isso, eles receberam o Espírito Santo através da imposição de mãos. Nós tratamos em lições anteriores que o revestimento do poder, o recebimento do Espírito é uma ação posterior à salvação. E a gente toma aqui Atos capítulo 1, em que Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam esperar em Jerusalém para que do alto eles pudessem ser revestidos de poder. E o objetivo era para que eles fossem testemunhas, tá? Então é uma bênção aí posterior à salvação. A plenitude do Espírito Santo é o segundo subtópico. Como vimos na lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos. A experiência da salvação, em que nós aprendemos já pela Bíblia Sagrada de que para que alguém seja salvo, Cristo pagou o preço por essa pessoa e agora basta que esta pessoa reconheça o sacrifício de Cristo, se arrependa de seus pecados e pela fé confesse Jesus como único e suficiente Salvador. Aqui incide a salvação. Paulo diz isso em sua carta aos Romanos. Se com a boca confessares e com o coração crerdes que Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, partindo dessa premissa, a gente verá que em Atos há momentos onde a expressão relacionada à salvação ela é apresentada. Pessoas confessando a Cristo. Vamos citar aqui o caso de Atos 16, que é o caso do carcereiro, em que Paulo estava na cidade de Filipos, ele e Silas. O texto diz que por libertar uma menina, eles acabam, do espírito que estava sobre ela, né, eles acabam sendo presos. Antes eles apanham, são presos, há um terremoto e o texto deixa claro que o carcereiro tenta se matar porque ele acha que os prisioneiros haviam fugido. Se realmente os prisioneiros tivessem fugido, aquele carcereiro seria morto do mesmo jeito, porque os romanos iriam puni-lo. Então ele tenta se matar, mas ele descobre que Paulo e Silas estão ali, e esse carcereiro acaba confessando, junto com a sua família, Jesus como Salvador. Então você tem nitidamente, claramente, uma experiência de salvação. Só que o livro de Atos não apresenta apenas experiências de salvação. Também fala sobre o batismo no Espírito Santo. Como nós podemos ver aqui no capítulo de número 19 do livro de Atos. Nós vemos, por exemplo, duas experiências de maneira muito clara. A primeira, os discípulos foram batizados em águas.
e depois receberam o Espírito Santo quando Paulo impôs a mão sobre eles. Então, esse recebimento de Atos 19, ele tem uma evidência, assim como dois outros recebimentos, Lucas apresenta a mesma evidência, ou seja, eles falam em línguas, tá? E eles proferem profecia. Então, é nitidamente uma experiência sobrenatural. Portanto, fica claro que a experiência do batismo no Espírito Santo é distinta da salvação. Então nós acreditamos que quando alguém é salvo, o Espírito Santo ele vem morar naquela pessoa. Por quê? Para que aquela pessoa possa produzir frutos de arrependimento. E que ela produza aquilo que Paulo chama de frutos do Espírito. Então, todo aquele que é salvo recebe o Espírito, porque sem o Espírito ele não tem condição de ter domínio próprio. Sem o Espírito não tem condição de ser paciente, longânimo. Enfim, sem o Espírito não há como produzir os frutos que derivam do Espírito Santo. Então, o salvo recebe o Espírito. Até porque, diz a Bíblia, que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, é necessário que o Espírito toque nessa pessoa e, portanto, essa pessoa se arrependa. E aí, como Paulo diz aos Coríntios, essa pessoa se torna templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, portanto, vem habitar nesta pessoa. Porém, a Bíblia fala de um revestimento, que aí é a ação do Espírito Santo batizando o indivíduo, tá? Então foi exatamente isso que aconteceu em Éfeso. Eles eram batizados nas águas e depois foram batizados no Espírito Santo, tá? Bom, então fique claro que todos recebem o Espírito para a salvação, tá? Mas o batismo no Espírito Santo, cremos, é um revestimento que o crente recebe para que este crente possa desempenhar a obra de Deus com coragem, com ousadia, com intrepidez. Terceiro subtópico, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que são os membros fundadores da Assembleia de Deus, né? São os fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, tá? Então, pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. O que são as igrejas históricas? São igrejas não pentecostais, né? Então, antes deles chegarem no Brasil, algumas igrejas históricas já estavam aqui no Brasil. Podemos citar, por exemplo, a Metodista, uma igreja histórica, a Presbiteriana, a Batista. São igrejas históricas que também foram fundadas por missionários europeus, americanos, que vieram ao Brasil para evangelizar. Então, quando esses missionários assembleanos, que então não eram assembleanos, né? Eles eram batistas, chegam ao Brasil, eles então já se deparam com essas igrejas aqui. Inclusive, Daniel Berg e Gunnar Wingre, né, eles tiveram uma proximidade com a igreja batista que estava ali em Belém. Tá? Então, as igrejas históricas. Só para a gente fazer uma distinção. Então, quando a gente fala igrejas históricas, a gente está falando dessas igrejas tradicionais. E quando a gente fala de igrejas pentecostais, a gente geralmente está falando de igrejas propriamente brasileiras, né? Que foram fundadas no Brasil, tá? Assembleia de Deus, Deus é Amor, Quadrangular e assim por diante. Congregação Cristã do Brasil, tá? Bom, então, consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo. Ouviram falar da salvação, receberam a salvação, talvez até batizado nas águas foram, mas não haviam ouvido da promessa do batismo do Espírito Santo. Então Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingre para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar que a bênção do Espírito Santo estava disponível. Lembra que nós estudamos
em lições anteriores que quando Pedro ele recebe ali o Espírito Santo junto com aquelas outras pessoas, e existe uma crítica rondando a mente e o coração dos que ali estavam em Jerusalém, no tocante à questão dizendo que eles estavam embriagados. Pedro então toma a palavra e Pedro dirá que eles não estão embriagados. Pedro dirá que o que aconteceu ali era o cumprimento da profecia proferida por Joel. E, portanto, era o derramamento do Espírito Santo. E aí Pedro faz uma interpretação da profecia, dizendo que aquela ação do Espírito era para as pessoas que estavam ouvindo, para a próxima geração e para todos aqueles que acreditariam. Nesse sentido, então, nós não temos que os dons espirituais cessaram, porque ao longo da história nós veremos a presença dos dons espirituais ao longo da história. Então, os dons espirituais, eles não cessaram, tá? Então, essa bênção que Daniel Berg e Gunnar Weng vem ensinar, vem conclamar, vem apresentar, né, é fruto de Atos 2, que se perpassou ao longo da história. A ação do Espírito foi presente, constante ao longo da história. E agora, no século XX, essa promessa ela é reafirmada, principalmente após o avivamento da Rua Azusa que nós vimos na aula anterior. Muito bem. Então as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. É assim que o pentecostal lê a Bíblia. Se você perguntar a um pentecostal como ele lê a Bíblia, ele lê a Bíblia não como um livro que conta milagres e acontecimentos que ficaram no passado. Não. Quando o pentecostal lê a Bíblia, ele lê acreditando que aquilo que aconteceu na Bíblia, está narrado ali, nas narrativas, acontece hoje também. Não só acontece, como o pentecostal geralmente ora a Deus para que Deus, mais uma vez, realize aquilo que ele realizou. Então, quando lê Atos e presencia aqueles vários milagres em Atos, ousadia dos apóstolos pregando o evangelho, o pentecostal lê e diz, eu também quero essa ousadia, eu também quero receber o Espírito Santo. Então, a leitura bíblica pelo pentecostal, ela passa por dois aspectos, né? O pentecostal ler a Bíblia querendo que as experiências que ali estão se repitam, né, na vida dele, e ao mesmo tempo a Bíblia lê esse pentecostal conclamando a ele a viver uma vida de acordo com a lei de Deus. Muito bem. Então, quando a gente observa todas essas questões, a gente percebe que o pentecostal almeja uma experiência com Deus. Eu costumo dizer que as experiências que a gente tem com Deus é o tônico para a nossa alma. É o remédio para um corpo cansado. Porque as experiências com Deus nos permite continuar caminhando. Servem de combustível para que possamos levantar a nossa cabeça e continuar caminhando. Oremos a Deus para que Deus dê-nos novas experiências. Eu lembro aqui de Elias, talvez você pode citar esse exemplo aí na sua ministração. Elias sai de Israel porque ele está com medo, né? Ele vai ao deserto porque o texto diz que ele está com medo, ele é ameaçado de morte, e Elias então deita debaixo de um pé de zimbro, e Elias faz uma oração. E na oração de Elias ele pede que o Senhor tire a sua vida. E aí um anjo aparece, toca em Elias e diz, come pão e bebe água. Elias está tão esgotado emocionalmente, cansado fisicamente, também que Elias dorme mais uma vez. O anjo mais uma vez aparece e diz, levanta-te, come e bebe água. E o texto diz que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias. E Elias sobe um Horebe ou Sinai, e dentro de uma caverna ele tem uma experiência com Deus. Ou seja, aquela experiência animou o profeta.
aquela experiência trouxe gás novo ao profeta. E nós precisamos então pedir a Deus que também possa nos dar experiências sobrenaturais com Ele. E certamente Deus nos dará. Bom, vamos aqui então ao nosso tópico de número 2, que diz assim: o nascimento de um novo movimento. Então, primeiro subtópico, a pregação do avivamento pentecostal. Então, a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, ou seja, dessas igrejas que já estavam aqui no Brasil. Tá? Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Houve um pouco de desentendimento entre os missionários pentecostais e as igrejas históricas. Não houve uma aceitação, não. Até que uma irmã chamada Celina de Albuquerque, que era membro de uma igreja tradicional, ela escuta a mensagem pentecostal e ela aceita a mensagem do batismo no Espírito Santo. Conta então a história que ela permite que cultos sejam realizados em sua casa. E aí ela ora a Deus para que Deus confirme que aquilo que ela aprendeu era o ensinamento correto. E ela clama a Deus então para que Deus confirme no seu coração. Assim, a irmã Celina de Albuquerque, ela é batizada no Espírito Santo e ela recebe o dom de Deus. Por isso, ela será considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Os missionários já eram, porém não foram batizados no Brasil. Eles vieram com a mensagem pentecostal e já eram batizados no Espírito Santo. Quando chega no Brasil, não há muita aceitação na mensagem que eles estão ensinando. Mas essa irmã, Celina de Albuquerque, ela escuta a mensagem e ela aceita a mensagem. Só que, como era muito comum nesta época aqui, né, e talvez isso precisa voltar, os irmãos, no seu temor a Deus, eles buscavam sempre em Deus uma resposta, para que Deus confirmasse as suas ações. É algo que a gente precisa resgatar, né? Às vezes a gente toma decisões, às vezes a gente toma atitudes e a gente nem sequer, ao menos, pergunta a Deus sobre aquela decisão ou sobre aquela atitude. Nós tomamos decisão ou decisões por vezes, mas a gente não pede um direcionamento da parte de Deus para que a gente possa tomar a melhor decisão. É claro que nem todos, talvez você que está me ouvindo, sempre quando toma alguma decisão, primeiro consulta a Deus. Mas geralmente os crentes não fazem isso, não estão fazendo isso. Então quando a irmã Celina ela escuta a mensagem, ela vai falar com Deus e vai dizer: olha Deus, escutei a mensagem, confirme essa mensagem no meu coração. E aí ela então será batizada no Espírito Santo e, portanto, a primeira mulher a ser batizada no Espírito Santo no Brasil e a primeira pessoa também a ser batizada no Espírito Santo no Brasil. Depois, outros irmãos se juntaram a ela e também foram batizados no Espírito Santo. Contudo, a direção da igreja, que até então eles faziam parte, não concordou com aquele avivamento que estava acontecendo ali, aquele fenômeno espiritual que estava acontecendo ali. Então eles promoveram uma reunião, tá? Para confirmar quem estaria de acordo com os missionários. E nessa reunião, 9 irmãos da Igreja Batista se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Eles são excluídos da igreja. Assim inicia a história do movimento pentecostal que marcaria o Brasil. Então começa com Daniel Bergo Navingre, Celina Albuquerque, que é batizada, e 9 irmãos que acabam tendo que sair da igreja porque abraçaram a mensagem e eles agora não podem ficar ali mais na igreja. Então começa a igreja crescer, igreja pentecostal crescer, né, fundada por Daniel Berg e Gunnar. Por conta disso, invariavelmente, né, a gente sabe que ao longo da história da igreja,
ao longo da história do povo de Israel, geralmente crescimento gerou perseguição, eles começam a serem perseguidos também por conta daquilo que eles estavam pregando. Então, por vezes, essa perseguição se dava na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há relatos de pessoas impedindo, né, que os pentecostais batizassem seus fiéis, por exemplo. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Ving, porque não queria aceitar que ele fizesse tal ato, porque os consideravam como hereges, e por isso que eles foram excluídos. Né? Aquilo que eles estavam pregando não era concebido pela igreja naquele tempo. Né? Não aceitava aquela mensagem, né? Então vamos excluir. Mas a gente sabe que, mais uma vez eu repito, não era uma heresia. Era a Bíblia, era Atos acontecendo novamente, como aconteceu ao longo da história da igreja, como aconteceu no avivamento da Rua Azusa. Então foi a irmã Celina de Albuquerque que impediu o crime, jogando-se na frente do humilhante, quase morrendo também. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram que sair para se proteger. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. É claro que talvez você que está me ouvindo na igreja aí do seu estado, né, depois diga aí de onde você está me ouvindo, da igreja aí do seu estado, você tem um relato para contar de dificuldades e perseguições que missionários passaram para levar a mensagem pentecostal ao seu estado, à sua cidade. Como aconteceu na minha cidade, houve também uma perseguição quando o pastor chegou aqui no Brasil, aqui em Talcara, Marcelino Margareta também sofreu perseguição para pregar o evangelho. Então essas perseguições, infelizmente, foram comuns, mas quanto mais a igreja era perseguida, mais crescia. Isso me faz lembrar do povo hebreu, né? Quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia. Eles criaram uma coragem, uma intrepidez tão grande que eles foram anunciar o evangelho com ousadia. Curas divinas. Se houve perseguição no início, também houve intervenções gloriosas e sobrenaturais de Deus na vida do seu povo. No livro Diário de um Pioneiro, que foi a obra escrita pelo missionário Gunnar Ving, ele relata o seguinte caso. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o corpo inchado foi também curado. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o, relato de ressurreição, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A mulher, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Olha só que coisa linda. Relatos que ocorreram. E não ocorreram só no Brasil, ocorreram ao longo da história da igreja. Então esses são alguns dos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram sinais de Deus. Oh glória! Louvemos a Deus por isso. Confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Vamos aqui ao tópico de número 3, que diz assim, a expansão do avivamento pentecostal. Então, um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. E foi exatamente isso. Recebia a mensagem pentecostal, abraçava o evangelho, eram batizados no Espírito Santo e iam pregar. Então, os dois missionários começaram a pregar. O Gunnar Ving, por exemplo, veio pregando e pregou no Rio de Janeiro, né? E fundava igrejas ali aonde eles pregavam, aonde os convertidos abraçavam o evangelho e depois se tornavam também arautos e pregadores do evangelho, tá?
Então começaram cultos numa casa, num salão pequeno, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, hospitais, aonde havia gente precisando, ali os pentecostais direcionaram o seu ato de evangelismo e de pregação. E por causa disso, várias pessoas se converteram. Então, mais adiante, os irmãos buscaram um local mais amplo para atender, porque a igreja estava crescendo e precisava de um local que comportasse ali. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de uma maneira nunca vista em nosso país. Tanto é, eu repito, a Igreja Assembleia de Deus hoje é a maior denominação pentecostal do Brasil, a maior denominação evangélica do Brasil. Tamanho foi o crescimento que a Igreja Assembleia de Deus obteve e continua obtendo. Então o avivamento pentecostal foi crescendo de uma maneira muito rápida, porque Jesus havia prometido: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Foi redundante, né? Ser-me-eis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Samaria e a Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Olha só que coisa linda, né? Deus confirmou a sua obra e a obra avançou e Deus foi glorificado. Esse é o sentido da pregação do Evangelho. Nós temos aqui o propósito da evangelização. Ganhar almas, sim, mas Deus ser glorificado através da nossa vida, através da nossa pregação, através do nosso testemunho. Então, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, isso é chamado de proselitismo, tá? Mas crescem porque as evangelizam e discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo o IBGE, é claro que aqui o ano, né, dessa pesquisa é o ano de 2010, porque foi quando divulgou o último dado do IBGE. Vai sair um dado mais recente, um dado mais novo. Então, segundo o IBGE, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a maioria é de tradição evangélica. Com certeza, a próxima pesquisa do IBGE vai aumentar esse número aqui. Por quê? Porque Deus está fazendo a sua obra crescer. Porque Deus está fazendo o evangelho prosperar, avançar. Novas frentes de trabalho, novas igrejas têm sido erguidas por missionários corajosos e cheios da presença do Espírito, e Deus tem sido glorificado através da vida desses irmãos e dessas irmãs que de maneira corajosa e de maneira reverente, piedosa e entendendo o ídolo de Cristo, se lançaram na obra da evangelização e do ganhar almas. Amém? Bom, diante disso, vamos aqui concluir. Que diz assim a conclusão: antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, não aceitava, né? Como sinal evidente do falar em novas línguas, que é o que os pentecostais acreditam, que a evidência do batismo é o indivíduo, a pessoa, falar em novas línguas. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, fique claro também, os pentecostais extraem a sua teologia da Bíblia. A teologia dos pentecostais não é uma criação da cabeça dos pentecostais, não. Eles extraem a sua teologia da Bíblia, tá? São marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Fato é que Deus abençoou a sua obra e a igreja cresceu. Amém? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que eu tenha contribuído com a sua educação cristã, com a sua vida espiritual, e eu quero te fazer um pedido. Se você puder, compartilhe, curta e se inscreva em nosso canal. Nos ajude para que possamos assim continuar gravando vídeos aqui para o YouTube e abençoando mais e mais vidas. Que Deus abençoe a sua história, a sua vida em Cristo Jesus. Amém.